Nós novamente aqui no Biofarma. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante. O cérebro é o centro de comando do corpo. Este órgão especializado é responsável por cada pensamento, cada sentimento e pela grande maioria de nossas ações. Sua arquitetura tridimensional, única e complexa, desempenha um papel importante na decisão e na emissão desses comandos importantes. Cada parte intrincada da configuração desse cérebro funciona em conjunto para governar a sensação e a percepção, o processamento de informações e o início de uma ampla variedade de comportamentos, que nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Embora uma discussão completa sobre a neuroanatomia seja digna de um livro grosso, cheio de ilustrações elaboradas, vamos tentar, nesse vídeo, falar um pouco com um cérebro humano à mão. Vamos curtir. O propósito da neuroanatomia, de todos os seus tratos tortuosos, é permitir que sejamos capazes de realizar qualquer localização neurológica. Isso quer dizer decidir onde o cérebro do seu paciente, o processo da doença está ocorrendo. Agora vamos dar uma olhada na superfície do cérebro. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo os diferentes lobos do cérebro, como se fosse uma introdução. Vamos falar assim de uma forma bem básica e também incluindo dentro desse processo para que todos possam conhecer melhor o que é o cérebro. Além disso, nesse cérebro aqui, você pode olhar assim no entorno, verifique que temos aqui o tronco cerebral. O tronco cerebral se estende até esta região onde está passando a pinça, um pouco difícil de ver, descendo até aqui, onde a medula espinhal estava anexada. Além disso, você pode ver o cerebelo, responsável pelo controle da coordenação motora, bem como a superfície do córtex central, o córtex cerebral. Esta é a superfície ventral do cérebro. Esta é o marco mais proeminente aqui. É o lobo temporal, do outro lado. Na frente dele está a superfície inferior do lobo frontal. Os nervos cranianos estão ligados com o nervo óptico visual e o nervo sensorial da face, o nervo trigêmeo, os vasos sanguíneos, como esta grande artéria basilar, está ocorrendo na superfície. Ou você pode até ver aqui a grande artéria carótida interna. Nós voltamos e olharemos os nervos e as artérias e as outras conexões em maiores detalhes. Mas eu só quero apresentar a vocês a região do bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e junto eles formam o tronco cerebral. Agora vamos olhar a superfície lateral do cérebro e observar os diferentes lobos. Você já viu a superfície inferior do lobo temporal, vindo até aqui, e vamos desenhar tipo uma linha arbitrariamente, dizer que este é aproximadamente o fim do lobo temporal posteriormente e a ponta do lobo temporal anteriormente. Então, procuraremos por um sulco na superfície do cérebro. Sulcos são esses espaços e as estruturas superficiais em forma de dobras. São giros, conhecido como giros. Portanto, temos sulcos e giros.
Os giros têm nomes, mas não vamos aprender a maioria deles. No entanto, esse sulco principal é o sulco central, porque vai desde a linha média até a fissura lateral, fazendo a separação do lobo temporal. Esse sulco central separa o lobo frontal na frente dele, ao lobo parietal atrás dele. É muito interessante. O córtex envolvido no movimento voluntário está na frente do sulco central. E o córtex envolvido com a sensação somática primária de seu corpo é o giro atrás do sulco central. Então este é o lobo frontal. Este é o lobo parietal. E este é o córtex motor em geral. Então, estamos apenas nos orientando. O lobo frontal é mais ainda dividido e é difícil ver a distinção, mas essa faixa aqui é o giro frontal superior. Então temos o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Córtex motor na frente desse giro pré-central, como chamamos, porque está na frente do sulco central. É uma área envolvida no hemisfério esquerdo que estamos olhando com a produção da fala, né? Enquanto nós falamos, e você pode ter ouvido falar antes dela, chamada de área da Broca. O resto do lobo frontal é tanto função motora como função de planejamento motor ou funções executivas, tais como julgamento e planejamento. Vamos dar uma olhada no lobo parietal agora. O lobo parietal é separado do lobo occipital por uma linha arbitrária que traçamos entre o parietal e as regiões occipitais. Esses pequenos entalhes aqui, então se eu fosse mostrar aqui, eu diria que aproximadamente este é o lobo occipital. O lobo occipital é muito importante para os humanos, porque este lobo está envolvido com o processo de informação visual. É um cérebro maravilhoso que temos. E somos muito especializados como humanos para a computação visual, orientação e análise. Portanto, temos nossos 4 lobos. O lobo occipital, envolvido com a visão. O lobo parietal, envolvido com a sensação e a integração de vários modos de entrada sensorial. O lobo frontal, com a função motora e função de ordem superior. Este é o lobo temporal, que está aqui embaixo. Está muito envolvido com a informação auditiva, que está chegando nessa fissura aqui, que estou puxando para baixo. Essa é uma fissura lateral. E a informação auditiva, o som, chega a ambos os hemisférios e é processada aqui. E essa área atrás dele. O giro temporal superior, esta parte posterior aqui, está envolvida na compreensão da linguagem. Então você tem 2 áreas de linguagem. Uma interpretativa da linguagem e uma área de produção da linguagem, a broca. E quando estudamos as consequências do derrame cerebral, veremos alguns derrames podem nocautear uma área e você terá problemas para produzir uma fala inteligível, enquanto outras áreas deixam você ouvindo perfeitamente bem.
mas não entendendo o que você está ouvindo. E outras lesões ou acidentes vasculares cerebrais envolve toda esta área podem deixá-lo com um grande déficit, que chamamos de afasia global. A afasia é um distúrbio da linguagem. O lobo temporal, além de ter uma função auditiva, tem uma área por baixo desse giro aqui, ó. A qual é usada um hemisfério para formar novas memórias, é chamada hipocampo, mas não é visível aqui. Então, o lobo temporal, audição e novas memórias, lobo occipital, formação visual, processamento e reconhecimento, lobo parietal, sensação somática da face e do corpo, lobo frontal, execução motora voluntária, planejamento e execução, de julgamento e ações apropriadas. Os dois hemisférios não são idênticos. E mais tarde, vamos tentar aqui fazer um vídeo, falaremos sobre as localizações especiais entre os hemisférios. Mas agora eu só quero apontar para o fato que os dois hemisférios são mantidos juntos, uma grande faixa de fibra chamada corpo caloso. O que tem aqui é uma secção coronal do cérebro. O que fizemos foi pegar nosso cérebro e fatiá-lo desse modo. E isso é chamado de seção coronal ou frontal. Eu vou colocá-lo aqui para que você possa ver a estrutura interna do cérebro. Vamos abordar isso com mais detalhe, mas agora você pode ver que aqueles giros que estávamos olhando e os sulcos, as depressões entre eles, podem ser facilmente identificados. E os giros são cobertos com uma bela camada de cor bege aqui. Essa é uma massa cinzenta, como dissemos, no córtex cerebral. Talvez devêssemos ter chamado de matéria bege, e por baixo dela está uma área mais clara, que vamos chamar de matéria branca. Em geral, a substância cinzenta consiste em corpos celulares, tanto neurônio como a glia, e a substância branca são axônios. Axônios são processos neuronais, tanto chegando ao córtex cerebral, como saindo do córtex cerebral, e descendo para as estruturas cerebrais inferiores. Um exemplo da matéria branca aqui, essa faixa de fibras chamadas corpo caloso. Foi essa banda que manteve os dois hemisférios juntos. Quando estávamos olhando através daquela fissura interhemisférica, a base disso era esta banda de matéria branca, aqui, ó, conectando áreas semelhantes ou áreas homotópicas de um hemisfério com o outro. Esta é uma maneira que os hemisférios direito e esquerdo podem se comunicar. Além disso, eles podem se comunicar através de estruturas, como esta área profunda, que você notou que é meio bege, na cor bege. Portanto, são principalmente corpos celulares. Uma estrutura profunda chamada tálamo.